Então, meus irmãos, neste Salmo 128, que nós acabamos de ler, é um pequeno salmo, ele traz uns princípios muito interessantes. Ele começa afirmando: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é abençoado. Bem-aventurado, abençoado é bendito. Bem-aventurado, abençoado, bendito é feliz. É a pessoa que vive bem. A pessoa que vive bem, as pessoas falam bem. Deus olha e fala: este meu filho, esta minha filha me agrada. Então, aquela pessoa que tem o temor a Deus é abençoado, é bem-aventurado. A pessoa é próspera, é ajudada. O que é o temor a Deus? É respeitar a Deus. É, a partir da fé, você crê, você então o honra. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é honrar, é venerar, respeitar a pessoa de Deus. E quando você teme a Deus, você valoriza o que Deus é e você valoriza o que Deus diz. Então, o que faz diferença para aquele que teme a Deus é porque ele vai procurar andar conforme Deus orienta, conforme os mandamentos de Deus, conforme os preceitos do Senhor, conforme os testemunhos do Senhor. Então, aqui está afirmando que quando você tem o temor de Deus no seu coração, você anda nos caminhos de Deus, você vai ser abençoado, você vai ser feliz, você vai prosperar. É um princípio, é uma realidade. Por quê? Quando você teme a Deus, você vai aprender com Deus, vai aprender com a palavra de Deus o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Você vai aprender andando nos caminhos de Deus, a semear boas sementes. E não tenha dúvida, quando você semeia boas sementes, você certamente irá colher bons frutos. Então, é muito interessante, porque no fundo cria como se fosse uma reação em cadeia, uma coisa conectada na outra, e vai desenrolando, vai desenvolvendo. Ou seja, o verso 2 diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Então, o cara tem o respeito a Deus, procura andar nos caminhos de Deus, ele vai reconhecer a importância de trabalhar, ele vai reconhecer que Deus o esforça. E quando a gente está com Deus e pede a ajuda dele, ele dá para a gente estratégias. E quando a gente está com Deus e trabalha e batalha na vida, o que acontece? A gente sempre enfrenta problemas. Todas as pessoas enfrentam
problemas. Aquelas que vencem são as que perseveram. Não existe vitória sem preço. Não existe conquista sem esforço, sem ralação. Então, o que faz diferença é quando você teme a Deus, anda nos caminhos dele, você vai ser abençoado, Deus vai lhe abençoar e você vai trabalhar. E vai aprender a trabalhar duro, trabalhar bem, fazer bem feito as coisas que você faz. Por quê? Você teme a Deus. Paulo diz lá em Colossenses, olha, aquilo que você trabalha, que você faz, não faz como que para os homens, faz como ao Senhor. Se o seu chefe está vendo, se não está vendo, Deus está vendo. Então, quando você tem o temor de Deus e procura andar nos caminhos dele, você vai procurar fazer todas as coisas bem feitas. Você vai tratar um bem público como se trata a sua casa. Uma torneira, um banheiro, um aparelho público. Vai jogar o papel no chão. Você não joga papel no chão na sua casa. Então, no seu trabalho, no temor de Deus, com a sabedoria que Ele lhe dá, você vai ralar, você vai batalhar, você vai perseverar. E o que acontece? Vai fazer bem feito. E o que acontece? Como consequência, você vai vencer. É cristalino, é simples. Então, você vai comer do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem, e te irá bem. Olha, veja bem, as pessoas hoje tentam ser felizes. Mas esse salmo aqui fala como é que é para ser feliz. Começa com esta bem-aventurança: temer a Deus, andar nos caminhos dele. E esses valores, essa iluminação, essa garra, essa força, essa bênção dele, vai ajudar você a ter garra, força e ser abençoado naquilo que você faz. Você irá bem. Ir bem é o quê? Prosperar. Ir bem é o quê? Melhorar. Melhorar de vida. E ser feliz não é, agora eu tenho dinheiro, não preciso mais trabalhar. Não é ser feliz. Ser feliz é você estar de bem com a sua vida, com aquilo que Deus fez você ser. Então começa nessa relação de você com Deus e você consigo mesmo. Não começa fora de você, não começa no entorno de você, começa dentro de você, ser feliz. Mas você tem um trabalho, você tem projetos, você tem desafios, você tem motivações. E ser feliz entra no verso 3. Além de trabalhar, ter motivação, ir bem e prosperar, você tem família. Verso 3 diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, se você teme a Deus e anda nos caminhos dele, você aprende com ele, você aprende com os valores dele. E um dos valores da palavra de Deus, uma das coisas que Deus diz que é importante: casamento.
a família. O mandamento diz: não adulterarás. Por quê? Porque o adultério destrói a família. Então, quando você teme a Deus, você valoriza a sua família. E aqui ele está dizendo: tua mulher será como uma videira frutífera, então ela vai gerar filhos. Os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Planta de oliveira tem uma característica da oliveira que ela demora, é uma das plantas que demora muito tempo para dar fruto. Você planta o feijão, em questão de meses, nasce, brota, você colhe o feijão. Né? Quando você planta uma mangueira, você demora 4, 5 anos para começar a colher manga. Mas uma oliveira demora 30 anos para dar a azeitona. Os olivais também duram séculos, passam de família, né? De uma geração para outra. Mas está dizendo o que aqui? Que quando você teme a Deus, sua família vai ser abençoada, seus filhos vão crescer e vão dar fruto. Eles serão abençoados. Sua casa será abençoada. Você vai prosperar. Tem um trecho, logo quando Josué, ele foi o sucessor de Moisés, então, na travessia do deserto, que durou 40 anos, Josué era o assessor de Moisés. E quando Moisés morreu, o povo de Israel estava às portas de Canaã, da terra prometida. Josué falou com o povo assim, vou ler aqui no capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Ele, como líder, ele estava dizendo: olha, nós estamos aqui num novo começo. Pense bem, os nossos pais se enrolaram com deuses falsos. O povo da terra dos amorreus, da terra de Canaã, também. Vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, é muito interessante quando a gente tem o temor de Deus e esses valores do temor a Deus, os princípios, os preceitos de Deus, a gente passa para a nossa descendência, a gente passa para a nossa família. Então, no verso 4, ele como que, depois de tudo isso, ele repete, ele chega como que numa conclusão. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vai ser abençoado no seu respeito a Deus, nos seus valores, nos seus caminhos, no seu trabalho, no seu andar, vai prosperar, vai ser abençoado na sua casa, na sua família.
Então, quando a gente vivencia isso, quando a gente semeia boas sementes e colhe bons frutos, veja bem, às vezes você está numa situação de transição. Você semeou maus frutos e vem colhendo sementes ruins e vem colhendo maus frutos. Agora você começa a temer a Deus, você fez uma mudança na chave da sua vida e você começa a semear bons frutos, mas ainda tem a ressonância daquele passado. Ainda tem os frutos daquele passado. Então tem às vezes um período na nossa vida que a gente ainda tem as colheitas antigas, ruins. Mesmo assim, quando a gente teme a Deus, a gente persevera, rala, trabalha, busca, prospera, investe nos relacionamentos. Então você vai semeando boas sementes e aquelas árvores ruins, elas vão perdendo força, vão cumprindo o prazo de validade. Aquelas colheitas ruins vão se encerrando e começa a vir colheita boa atrás de colheita boa. E aí, isso vai enchendo a sua vida. E é interessante porque você começa a agradecer mais a Deus. E você vai ficando mais apaixonado por Deus, não é verdade? Porque é muito bom pertencer a Ele. É muito bom seguir a Ele, honrá-lo, temê-lo. Então, o que vai acontecer é esta bênção que você alcançou na vida pessoal, no trabalho, na família, na prosperidade, ela se espalha, ela ultrapassa a fronteira da sua vida de família e da sua casa. Veja, o verso 5 diz: o Senhor te abençoará desde Sião. Deus vai abençoar a tua vida desde o céu, desde lá, do trono dele. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. A Bíblia foi escrita pelos judeus. O Novo Testamento também, a maioria dos autores do Novo Testamento eram judeus. Mateus, Marcos, João, Paulo, Tiago, Pedro, todos eles eram judeus, exceto Lucas, que não era judeu. Mas o Velho Testamento todo foi escrito pelos judeus. Então, para o judeu, para o povo de Israel, Jerusalém é a capital do reino. E segundo as promessas da Bíblia, Deus fará o descendente de Davi reinar em Jerusalém um reino de 1000 anos. Um reino que vai passar de uma geração para outra, aquele reino permanente. E a capital do mundo será Jerusalém. Então, sempre os judeus mencionavam Jerusalém. Sempre eles remetiam para Jerusalém. E veja, isso não é uma idolatria com a cidade. Não é uma idolatria com o povo de Israel. Isso é uma visão e uma fé do coração e do pensamento e dos propósitos de Deus em Israel, propósitos esses que irão se cumprir no povo judeu. Para nós cristãos é muito interessante e importante a gente entender isso, porque no plano de Deus, Israel foi endurecido, ficou cego espiritualmente, não enxergou em Jesus de Nazaré o Messias,
para que o endurecimento, a cegueira deles, pudesse abrir a porta para os gentios. Porque Deus havia dito a Abraão: te abençoarei, e em ti abençoarei todas as famílias da terra. Todas as famílias. Então Jesus veio como a revelação do amor de Deus para todo o mundo. Porque Deus, diz lá em João 2,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele. Então, quando esse salmo remete para Jerusalém, tu verás o bem de Jerusalém, ele está falando do reino de Deus. E o reino de Deus terá um cumprimento literal no povo de Israel, na nação de Israel, porque Jesus é o descendente de Davi, e Jesus voltará e reinará em Jerusalém. E o povo de Israel será reconciliado completamente com Deus. E todas aquelas promessas do Velho Testamento cumprir-se-ão na pessoa de Jesus, no povo de Israel e em todos aqueles que Deus acrescentou como seu povo em todas as nações. O reino de Deus, ele não vai, o reino de Cristo, se limitar à igreja ou se limitar a Israel. O reino ultrapassa Israel e vai além da igreja. Então vale para nós essa palavra aqui. As bênçãos que Deus declara na Bíblia, no Velho Testamento, que são dirigidas ao povo judeu, dirigidas aos descendentes de Abraão, vale para você. Valem para os cristãos. Agora veja bem, muitos cristãos têm um tipo de cegueira também aí, que é, vale para a igreja, mas não vale mais para Israel. É uma cegueira. Embarca num antissemitismo, embarca numa coisa de fechar uma conexão mental, cultural, de que judeu e Judas são a mesma coisa. Judas traiu Jesus, então judeu é traidor de Deus. Isso é um engano, né? E os filhos de Deus, os cristãos, os que temem ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, amam a Deus, amam aqueles que Deus ama, e Deus ama toda a humanidade, os árabes, os judeus, os africanos, os anglo-saxões. Deus ama todo mundo, indiscriminadamente. Jesus é salvador de toda a humanidade. Mas nós que tememos a Deus e procuramos andar nos caminhos dele, sabemos que há um reino. E esta bênção que vem sobre a sua vida pessoal, sobre o seu trabalho, que é sinal do favor divino sobre você e que faz você prosperar, ela transborda e ela vai além da sua vida pessoal e envolve o reino de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. O quê? Teus sonhos, teus pensamentos, teus propósitos, teus projetos vão lá para as tantas nesse aprendizado, nesse andar, nesse caminhar com Deus, eles vão se integrando aos sonhos, aos propósitos, aos pensamentos, aos planos de Deus, de uma tal maneira que os planos de Deus para você e os seus planos combinam, coincidem, que os seus interesses
estão tão ligados aos interesses do reino de Deus, que os interesses de Deus estão ligados aos seus interesses. E aonde você vai, você leva essa luz do reino. E quando você prospera, é o reino que está indo com você. Quando você expande, quando você conquista, quando você melhora, quando você comunica, quando você conecta com pessoas, você está trazendo, levando o reino. Então, os interesses, os planos, os projetos de Deus vão com você. E é muito maravilhoso porque não há mais uma diferença, uma separação entre os seus tesouros e os de Deus, os seus planos e os planos de Deus, os seus desejos e os desejos de Deus. E Deus começa a querer agradar você. Deus começa a responder suas orações, porque suas orações começam a entrar em tal sintonia com Ele, com a vontade dEle, com os planos dEle, que é interesse dEle responder. E é maravilhoso porque você entra num plano, num princípio de multiplicação. Porque veja, Deus, Ele é tão generoso. Você vê a natureza, é abundante, né? Você entra num pomar de frutas na estação. O Mauro tem um monte de fruta lá na casa dele. De vez em quando ele traz fruta aí para um monte de gente. Por quê? É fruta que dá tanto que se ele deixar aquilo cai, apodrece, então ele pega e vai e distribui, né? Isso fala da generosidade, da abundância de Deus. E Ele quer isso para nós. E isso não é um pensamento capitalista, egoísta, humano, não. Não é, eu não quero uma prosperidade para mim, ficar rico, arrogante, salto alto, parar de trabalhar. Eu quero trabalhar a vida toda. Eu quero trabalhar até morrer. Eu quero que o meu trabalho cada vez mais se integre com os planos, os propósitos e com o reino de Deus. E Deus olha para mim e fala: uau, esse cara está afim, está comigo e eu estou com ele. Então, coisa maravilhosa é você ter propósitos. Tem um autor, chama Viktor Frankl. Esse homem era um judeu, um psiquiatra, contemporâneo de Freud. Ele era austríaco também, de Viena. Freud era judeu austríaco de Viena. E antes da guerra, Freud migrou para a Inglaterra, mas ele permaneceu na Áustria e foi preso pelos alemães e passou um tempão no campo de concentração. E o Frankl, como ele era médico, ele ficou cuidando dos prisioneiros e tal, e ele foi observando que aquele povo ali, no meio do sofrimento, precipitou em dois grupos. Um grupo que ele chamou de grupo ético e um outro grupo que ele chamou de grupo instintivo. Na medida que as condições do campo foram piorando, as pessoas foram ficando mais irracionais, mais agressivas, mais egoístas, mais violentas. Mas ele percebeu que, apesar das condições tão ruins no campo de concentração, trabalhos forçados, pouca comida, tinha gente que tinha valores. Foi esse povo que ele chamou de o grupo ético. E ele percebeu, todos esses que eram do grupo ético,
tinham fé. Obrigado. Tinham fé em Deus. E a fé os ajudou a suportar aquelas condições tão difíceis. Eles não desistiram da fé, apesar de tanta injustiça, de tantas perguntas e questões não respondidas. Eles perseveraram. E os valores deles não desvaneceram, não desapareceram, apesar das dificuldades. Então o Frankl observou isso e ele foi desenvolvendo a chamada logoterapia, que é a escola de terapia desse homem. Uma das teses dele é que o homem contemporâneo, o homem do século XX, ele tem uma neurose noogênica. Nous quer dizer sentido. Nous, em grego, quer dizer significado. E a neurose do homem contemporâneo é uma neurose, é um sofrimento pela falta de sentido na vida. Quando a pessoa não tem propósitos, não tem metas, ela vai criando um buraco, vai criando um vazio. E hoje em dia, muita gente é viciada em buscar uma falsa felicidade no prazer imediato. Os viciados são um exemplo disso. Mas a gente, viciado em drogas, né? Mas a gente tem N tipo de vícios, né? De internet, de compra disso, daquilo. E no fundo é a busca de um prazer imediato. E perde a noção de médio e longo prazo, de sentido mais amplo. E aí a pessoa não consegue ser feliz. E tem a mesma sensação que um dependente químico tem, de falta e de querer usar de novo para poder preencher, para poder dar um prazer imediato, e aquilo é uma roda viva. Quando você teme a Deus, Deus vai lhe dar um propósito. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um plano. Você não existe por acaso. Você não é um aborto. Você não é um acaso da natureza. Você foi criado por Deus. Você tem um nome. Você é uma pessoa única. E aos olhos dele, ele tem um plano específico para você. A gente faz muita fantasia de, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser um grande profeta, um grande pregador, sei lá o quê. Olha, qual é a melhor coisa para o sapo? Não é um tapete persa. A melhor coisa para o sapo é o brejo. Então, o que é melhor para nós é estarmos em sintonia com aquilo que Deus pensa para nós, que Ele pensa de nós. E o Frankl, que era judeu, tinha o temor a Deus, era um judeu praticante, diferente de Freud, né, que era um judeu ateu. Ele dizia assim, que a vida ganha significado e que o sentido da vida tem duas expressões, tem duas dimensões. Uma que ele chamava de emanente, que era uma expressão, vamos chamar de horizontal, que é o que empresta sentido para a sua vida? Os seus projetos, os seus desafios, os seus sonhos, os seus desejos,
o seu trabalho, a sua família. Isso empresta sentido para a sua vida, empresta valor para você. Mas o Frankl dizia que tem também um viés, uma expressão, uma dimensão que nos dá sentido, e ele diz que essa dimensão é mais importante, que é a dimensão transcendente. E ele diz que só é possível você encontrar sentido na sua existência quando você teme a Deus. Por quê? Deus criou o céu e a terra. Se não existe Deus, se não foi Deus que criou o macrocosmo, o microcosmo, o mundo microscópico, que fala com o mundo à sua volta, e esses universos, essas dimensões todas se falam entre si, as galáxias, está tudo em harmonia, em conexão. Se não foi uma mente inteligente, superior, que criou tudo isso, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não há um sentido maior. Mas o Frankl diz: Deus é real, Ele existe. E quando você o honra, o teme, o respeita, sua vida pessoal ganha sentido. A ética ganha sentido. O valor de bem e mal ganha sentido. Porque você teme a Deus. Você sabe que Ele trará a juízo todas as coisas. Então, fazer o certo ou fazer o errado ganha um novo significado. Não é só uma lei comum. Não é só porque eu vou ter vantagem ou desvantagem, vou ter punição se eu não cumprir a lei. Não. Meu chefe não está vendo. Eu vou ficar morcegando, empurrando com a barriga. Não. Eu faço como ao Senhor. E o cara fica morcegando e eu não fico. E o chefe chega de repente, não fala nada, ele vê o outro morcegando, fala com o outro, mas ele pensa: aquele cara ali trabalha bem mesmo quando eu não estou presente. Por quê? Porque você teme a Deus. E o que você faz na vida, na terra, no seu dia a dia, conecta com a eternidade. Então, essa dimensão terrena humana, do aqui e agora, do amanhã e do depois, horizontal, seus sonhos e projetos, se conecta com a dimensão transcendente, eterna, espiritual, do reino de Deus. Então sua vida fica cheia de significado e de valor. Suas motivações não são apenas a do dia a dia e da terra. Você enxerga o reino de Deus. E é isso aqui que ele fala, o salmista fala, de certa maneira, isso aparece no finalzinho desse salmo, quando ele diz assim: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Verás os filhos de teus filhos é ver netos. Quer dizer, você vai viver muito, você vai ver a sua vida, o que você lutou, o que você batalhou, tendo uma continuidade na sua descendência. Mas Deus te abençoará de Jerusalém, verás a paz sobre Israel, pensando Israel representando o reino também, não só o povo judeu. Ver a paz sobre Israel você vai colher frutos eternos, porque você não viveu só para o aqui e agora. Você priorizou o reino de Deus e nele tomou parte. E você vai tanto colher os frutos, bons frutos do seu trabalho duro,
na terra, na vida profissional, social, que for, quanto você vai colher os frutos eternos do reino de Deus. E a sua vida se enche de significado, porque você parou de bater cabeça, não está mais procurando uma razão de ser, você entrou na sintonia com o Altíssimo, e Ele vai podendo ajustar na sua vida, fazer um ajuste fino, correção de rumo, para colocar você nessa sintonia. E aí é só boa colheita, é abundância, é bênção sobre bênção. Não quer dizer que não tenha problema, tem, mas o Senhor dá força e você vence. Não quer dizer que o inimigo não te ataca, mas você discerne e repreende em nome de Jesus. Não quer dizer que não vá mais haver sofrimento na sua vida. Tem, todo ser humano tem, mas quando vier a dor, a hora da dor, o Senhor te dá forças e você supera aquilo. E mesmo na hora difícil você é abençoado. Então este é o segredo da vitória daquele que ama a Deus e daquele que teme ao Senhor. Qual? Andar com Ele, andar nos seus caminhos, confiar nele, fazer as coisas certas. Maravilhoso, muito bom. Deus te abençoe.